Olá, meu nome é Ernesto Berg, eu sou consultor organizacional. Eu estou abordando o assunto administração de conflitos e essa é a segunda parte do segundo vídeo. Se você não assistiu aos dois primeiros vídeos, eu sugiro que os veja antes. Assim você vai poder ter melhor embasamento para o assunto dessa palestra de agora. O tema dessa segunda parte do segundo vídeo é o método SEDAR para resolver conflitos. É uma técnica que criei e tem sido muito eficaz nas consultorias e treinamentos que eu tenho dado. Essa técnica eu tirei do meu livro Administração de Conflitos, que você pode ver aqui atrás de mim. Na primeira parte do vídeo, anterior a esse, eu falei sobre os três tipos de conflitos que existem. O conflito pessoal, o conflito interpessoal e o conflito organizacional. E citei também vários exemplos. Olha, o método SEDAR, do qual eu vou falar agora, é um excelente instrumento para resolver conflitos, porque aborda sequencialmente o problema, o conflito, e é de muito fácil utilização, você vai perceber isso. Na verdade, SEDAR é um acrônimo, ou seja, uma palavra composta da primeira letra de cada fase. O C é conheça os fatos. A letra E, esclareça os problemas. D é dialogue. A, analise as alternativas. E R, resolva o conflito. Você vai ver que é um processo simples, prático mesmo de utilizar, porque a base do método é fazer perguntas, fazer muitas perguntas. Então, vamos ver como funciona, como podemos utilizar. Iniciando, a primeira fase é conheça os fatos. O primeiro a fazer quando surge um conflito é você conhecer os fatos. Você ainda está individualmente, você não está frente a frente com outra pessoa ou com um grupo de pessoas. Então, antes mesmo de conversar com a pessoa, você tem que fazer a lição de casa. E procura, então, coletar informações a respeito desse conflito, dessa divergência. Assim você vai poder saber o que está de fato ocorrendo. Algumas perguntas-chave nessa fase são: o que aconteceu? Ou então, o que está acontecendo? Outra pergunta: quem está envolvido nesse processo todo? Desde quando vem acontecendo isso? Que consequências isso está trazendo? Isso é uma outra pergunta. Então, eu vou citar um exemplo prático que aconteceu comigo numa situação com a qual eu tive que lidar. Eu trabalhava numa empresa estatal, então tinha sido transferido da cidade onde eu morava para Brasília. E lá eu assumi a divisão de desenvolvimento organizacional, que tratava de todos os treinamentos de desenvolvimento de equipe, de toda a gerência, de todas as chefias e todos os gestores. Isso começando lá desde a diretoria, passando pelos níveis intermediários, até a base, que eram os supervisores e os encarregados de equipe. Então, quando eu assumi ali, era uma empresa de grande porte, em torno de 650 chefias. E quando eu assumi, eu percebi uma coisa muito interessante. Havia uma rixa com uma das unidades regionais. A empresa tinha espalhado pelo país 10 unidades regionais. Isso do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Uma dessas unidades de grande porte, muita força no contexto, com gerentes muito influentes, não estava se dando bem com a administração central. Exatamente, não apenas com a minha área, mas com a administração central de um modo geral. Então, o meu chefe, que era o diretor, ele disse: olha, você vai tratar de resolver esse conflito. Não deixa de ser um problema de boas-vindas para eu resolver. Mas, de qualquer forma, ficou muito interessante, porque o que eu fiz? Eu utilizei o método SEDAR. Exatamente isso que eu estou falando agora para vocês. E vocês vão perceber que isso funciona de uma forma muito boa. Então, a primeira pergunta que eu fiz é: o que aconteceu ou o que vem acontecendo? O que está acontecendo é que está havendo um problema sério de relacionamento da administração central com uma dessas unidades regionais. Outra pergunta: desde quando isso vem ocorrendo? Na verdade, já vinha se prolongando há muito tempo, há mais de um ano, bem antes de eu assumir essa gerência. E outra pergunta: que consequências isso está trazendo para a empresa? Na verdade, as consequências são muito nefastas, em termos de relacionamento, em termos mesmo de custos, porque a dificuldade era muito grande de desenvolver um programa nessa área, nessa unidade. Voltamos agora ao método SEDAR. A segunda etapa do método SEDAR é esclareça os problemas.
E duas perguntas-chave. Qual é realmente o problema? É uma coisa que você tem que saber. Se você está querendo resolver um problema, você pergunta qual é realmente o problema. Você ainda está fazendo a lição de casa. Veja bem, ainda não está frente a frente com a outra parte. Outra pergunta, quais são os interesses de cada lado? Procure saber o seu interesse e da outra parte, exatamente esclarecer esse ponto. Voltando novamente à situação que eu estou narrando. Eu procurei saber, então, qual foi realmente o problema. Eu percebi, sim, que havia ali uma espécie de queda de braço francês de ferro, para ver quem podia mais, ou a admissão central ou essa unidade muito forte. E quais eram os interesses de cada lado? Na verdade, a unidade queria algumas participações a mais, queria estar mais presente nessas decisões. E a admissão central queria mais envolvimento deles no sentido de operacionalizar muitas ações a nível regional. Então, agora vamos à terceira fase do método SEDAR. Veja, estou voltando agora ao método. A terceira fase é dialogue com a parte envolvida. E aqui 3 perguntas-chave novamente. A disposição em dialogar, existe essa disposição? É preciso saber isso. Outra pergunta, quais são as queixas de cada lado? Se procure saber qual a sua necessidade e qual a queixa da outra parte. A terceira pergunta, quais são as soluções sugeridas? Porque aqui você vai dialogar. Veja bem, o diálogo, que é a terceira fase, é a parte mais importante da administração de conflitos, pois determina o êxito ou vai determinar o fracasso dessa reunião. Voltando agora novamente ao caso que eu estou falando. Dialogue com a parte envolvida. O que eu fiz? Eu liguei para essa entidade, para essa unidade regional e marquei uma reunião. A princípio, um pouco reticentes da parte dele, mas depois eles então aceitaram. E essa primeira pergunta então foi resolvida. A disposição de dialogar existia, meio a contragosto, talvez a princípio, mas sim, depois deu certo. Eu viajei. Nós reunimos lá naquela cidade, no 10º andar de um prédio, bela sala, belíssima sala, e lá estávamos nós, eu e mais 11 gerentes, de primeiro escalão, de primeira linha. Aí vem a segunda pergunta, quais são as queixas de cada lado? Eu perguntei, quais são os problemas? E eles, obviamente, disseram que estavam muito aborrecidos em não poder participar mais das decisões da empresa, nas coisas que diziam respeito a essa unidade. E a minha queixa, representando a empresa, era de que eles não estavam facilitando o fluxo dos desenvolvimentos gerenciais de todo o projeto na sua área. Eles estavam, de alguma forma, dificultando isso. E aí vem a terceira pergunta dessa fase. Quais as soluções sugeridas? Eles deixaram bem claro que queriam participar das decisões de todo o processo de desenvolvimento gerencial a nível macro, queriam que fossem acatadas as suas ideias, algo plenamente plausível, com certeza. E da minha parte, as soluções que eu sugeri foi, primeiro, que eles acatassem mais a ideia de um plano nacional de desenvolvimento gerencial. Era uma filosofia da empresa. E segundo, que eles auxiliassem na operacionalização, porque eles não estavam mostrando muita vontade nesse ponto. Queriam deixar tudo para a nossa área, tratar e resolver. Bem, voltamos agora novamente ao método SEDAR. A quarta fase é analise as alternativas. Então, análise das alternativas. Novamente, 2 perguntas. As posições de ambos estão claras? Ou seja, estão claras quando você vai discutir? Está clara a sua posição e o outro lado? Outra pergunta básica, qual o custo-benefício dessa alternativa ou das alternativas que porventura acabem sendo fechadas? E, alternativas, custo em termos de tempo, vai demorar ou não? Dinheiro, existe orçamento para isso? Relacionamento vai ou não ser prejudicado? Voltando então outra vez agora à situação que eu estava mencionando. As posições estão claras? Sim, estavam claras. Eles disseram claramente que queriam participar. Deixaram bem óbvio que queriam participar das decisões. E a posição que eu representei pelo lado da missão central é que eles operacionalizassem mais e deixassem fluir o processo, não só no lado deles, regionalmente, mas a nível nacional. Agora vem a quinta pergunta, a quinta fase do método SEDAR. Resolva o conflito. O que é resolver o conflito? É a decisão de implantar as melhores alternativas, ou a melhor alternativa. Implantar é fazer acontecer. Porque, veja, isso é muito importante, a implantação, se não fica só na fase de conversas, de diálogo.
Então, foi exatamente o que fizemos. Eu acatei a ideia deles e eles acataram a nossa ideia, em termos do programa, em termos do cronograma também, em termos dos custos. Foi tudo muito bem concatenado e assim conseguimos implantar de uma forma muito proveitosa para todos os lados. Mas uma coisa é importante mencionar: qualquer que seja a alternativa escolhida, o envolvimento e cooperação das duas partes, nesse momento, é essencial na resolução de conflito. Se os dois lados não colaborarem, não cooperarem, não vai haver uma solução de conflitos adequada. Não adianta um lado querer se dar bem e outro lado dizer, ok, eu vou fazer porque você está sugerindo. Não, os dois lados têm que estar envolvidos e cooperando para o sucesso de todo o empreendimento. Então, esse é o método SEDAR. Conheça os fatos, esclareça os problemas, dialogue, analise as alternativas e resolva. Simples assim, tá vendo? Aliás, a propósito, clique no link que está aqui embaixo e você vai ser direcionado ao meu site, Quebrando Barreiras, onde você vai encontrar a folha de análise de conflitos, que é exatamente o SEDAR que eu acabei de falar, com todas as perguntas que eu falei aqui, com toda a sequenciação, todo o processo. Vai ser muito útil para você. E na próxima semana eu vou falar sobre outro aspecto da administração de conflitos. As 5 formas de administrar conflitos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E antes de concluir, eu vou lhe pedir um favor. Peço a você que clique no ícone positivo aí embaixo. E, sobretudo, que você se inscreva no meu canal Berg Treinamento e Desenvolvimento Profissional. Você vai ter acesso a dezenas de outros vídeos que postarei sobre liderança, negociação, criatividade e muito mais. Então, eu peço que divulgue os vídeos junto aos seus colegas nas mídias sociais, pois estou certo que eles serão úteis a eles. E espero também que sejam úteis a você. Era isso que eu queria falar. Nos vemos na próxima semana e até lá.